Bom dia. Pessoal, essa daqui é a Luana Alves, a minha vereadora da cidade de São Paulo, e que vai conversar um pouco com a gente a respeito do que queremos para a cidade, né? Então, primeiramente, Luana, quero muito te agradecer por estar aqui presente, por estar aqui para poder conversar sobre a plataformas políticas que vão servir aos interesses dos trabalhadores da cidade de São Paulo e que sejam também, né, faróis, exemplos desses interesses que possam ser para todo o Brasil, né? Então, muito obrigado por estar aqui, Luana. Agora me diga, quem é você, para onde vem, para onde vai? Gustavo, obrigada, eu que te agradeço, obrigada pelo seu apoio, pela parceria. Estou muito contente da gente poder ter uma oportunidade de conversa aqui. Você vai ver que eu vou tossir ao longo da nossa conversa, bastante, porque tem a ver com gripe de campanha, isso é normal, sempre acontece, e tem a ver com o desastre climático que a gente está vivendo, né? Aqui em São Paulo, gente, vocês devem ter visto que a cidade, por vários dias seguidos, alcançou o posto lamentável de cidade com pior qualidade de ar do mundo, assim. Eu sou bastante atingida por isso, então você vai ver eu tossindo bastante. Mas, enfim, além de te agradecer todo mundo que está assistindo e me apresentar um pouco. Eu sou Luana Alves, eu estou vereadora de São Paulo pelo PSOL, sou militante do movimento Esquerda Socialista, que é uma tendência interna do PSOL já há 11 anos. Então, antes de ser vereadora, sobretudo, eu sou uma militante de um grupo socialista. Então, é importante que a gente entenda isso. Eu estou numa tarefa de vereadora, numa tarefa de figura pública. Eu sou, sobretudo, uma militante. Eu sou uma trabalhadora da saúde, sou psicóloga do SUS. Acho que seria bom a gente ter alguma oportunidade para falar sobre isso aqui. Eu sempre comento com as pessoas que quanto mais trabalhador do SUS você é, mais revoltado você fica, assim. Porque você começa a sentir um pouco, de forma muito crua, a maneira como a exploração capitalista, a maneira como o racismo, como o machismo esmaga as pessoas, acaba com as possibilidades de saúde, inclusive saúde mental das pessoas, assim. Então, eu sou essa pessoa ouvindo o chão do SUS. Eu sou filha de 2 militantes também, que nunca foram, enfim, deputados, vereadores, sempre foram militantes e tal. A minha mãe militou no movimento antimanicomial, no movimento negro. Meu pai é um cara, já um senhor de 80 anos, que foi lá do PCB das antigas, assim, lá dos anos 60. Meu pai foi preso, torturado pela ditadura militar. Enfim, eu vim desse lugar. Venho desse lugar e estou numa posição agora de ser uma das representantes da luta dos trabalhadores na Câmara Municipal, o que não é uma tarefa fácil, nem um pouco, porque a gente tem uma Câmara que, obviamente, representa os interesses da elite, das oligarquias de São Paulo, que são, Gustavo, as oligarquias nacionais. São Paulo, quando a gente fala da disputa da Câmara Municipal de São Paulo, a gente não está falando só de uma elite do município, isso não existe, né? A gente sabe que as relações econômicas são globais. Mas, em especial de São Paulo, a gente está falando de donos de fazenda, a gente está falando de donos de empresa que têm penetração nacional e internacional. Perfeito. Não, maravilhoso. Acho que a gente pode até começar falando sobre essa questão da saúde, né? Porque é uma coisa que a gente tem visto que tem sido duramente atacada no último período por uma série de políticas distintas, né? E eu acho que no caso da cidade de São Paulo, é interessante que a gente observar que a prefeitura do Ricardo Nunes foi uma prefeitura que acelerou e intensificou muito o processo de privatização, né? De terceirização dos serviços de saúde a partir da concessão das UBSs, né, das unidades de atendimento municipal, para as organizações, para as OS, né, Organização Social e Serviço, né, eu não lembro exatamente qual que é a sigla, mas que basicamente é uma forma de privatização, que você não diz que é privatização, para poder ficar meio bonito, né? E eu acho que seria interessante, então, você como trabalhadora do SUS, psicóloga que está dentro dessa área já há muito tempo, explicar acho que para o público, né, o que exatamente é esse processo de terceirização da gestão, como que ele afeta negativamente, por que ele afeta negativamente os trabalhadores. Então isso é uma afirmação, né? Então isso é uma afirmação. Isso aqui é aquele negócio. Vai provavelmente vir, mas essa live tá muito enviesada. Perfeito, vocês entenderam tudo, exatamente, né? Que loucura. Mas enfim, como que é esse processo, né? Explica um pouco mais pro chat, porque é um tema muito importante e também de caráter nacional, além de municipal, né? Gustavo, a Organização Social de Saúde é uma empresa, na prática, que teoricamente é sem fins lucrativos, mas não é sem fins lucrativos,
É uma empresa que pode ter vários nomes, é associação, é a casa de caridade, é um instituto, é a sociedade. Todas elas têm nomes muito bonitos, mas são grupos econômicos que têm a ver com o interesse de lucro, né? Acho que primeiro voltar um pouquinho atrás, dar um passo anterior para chegar sobre a questão da privatização do SUS. Eu acho que é importante a gente entender que o SUS em si, ele não está acabado, ele não está pronto. Então, acho ruim também a gente fazer uma defesa do SUS, SUS, SUS. A gente, claro, agita, coloca Vivo SUS, porque tem que colocar para valorizar, mas a gente sabe que é contraditório, né? O SUS, ele é uma conquista do povo brasileiro que ainda não está plenamente efetivada, né? É uma conquista do povo brasileiro, porque o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde. Assim, nenhum outro país com mais de 100 milhões de habitantes ousou fazer um sistema universal de saúde que atende todo mundo. Aliás, isso também não existe, assim, em outro lugar do planeta. Se eu for para as pessoas falam a Inglaterra, se eu for para a Inglaterra e quebrar o braço, assim, um abraço para mim. Não é só eu sou estrangeira. Aqui, qualquer pessoa de qualquer país do mundo pode ser atendido porque se entende que o direito à saúde é universal e faz parte de um direito humano básico, né? Isso não foi uma benesse que foi dada por nenhum governo, isso teve a ver com processos históricos de muita luta, movimento pela reforma sanitária, movimentos sindicais, movimentos de base, movimentos que, assim, num caldo ali meio pós-democratização, que conseguiu, de alguma forma, culminar em algumas vitórias, teve a ver com o Constituinte de 88 e tal, mas que é isso, assim, eu acho que foi um dos pontos que mais se avançou. Assim, foi importante. E o SUS, se você for pensar, essa ideia da saúde universal, ela é muito contrária à cultura de um país colonial e escravista. Assim, porque pensa nas bases do nosso país, nas raízes históricas da formação econômico-social do Brasil. E tem raízes históricas sobre a exploração absoluta. Tem raiz histórica sobre o escravismo, sobre uma forma de organização social, isso tem a ver com subjetividade também, que coloca que algumas vidas valem mais do que outras. Assim, então você tem um sistema de saúde que coloca, pelo menos em teoria, né, que as vidas valem igual, isso é completamente contraintuitivo. Assim, é quase que revolucionário se você for comparar com a história anterior. Então tem isso. Agora, claro que tudo nosso vem com contradições. Então, o SUS, no mesmo tempo que ele foi criado com essa ideia de universalidade, de ser gratuito, ser descentralizado, de estar em todos os municípios, todos os bairros e tal, ele também foi colocado junto uma série de brechas para que as grandes empresas conseguissem lucrar também com o bolão financeiro, do ponto de vista de orçamento, que é o SUS. Então, uma dessas formas, que é a mais efetiva, a mais usada hoje, é a administração indireta. O que é administração indireta? É quando você tem um equipamento do SUS, pode ser um hospital, um UBS, que em vez de ser o ente, né, que vai gerir, seja o município, o estado ou o governo federal, você vai ter um CNPJ privado. Você tem uma OS que vai administrar, vai ganhar dinheiro público, vai ser quem vai contratar as pessoas, vai ser quem vai contratar todo mundo CLT normalmente para fazer essa gestão. Qual que é o problema disso? Primeiro que a gestão deixa de ser pública. E também tem um avanço importante no SUS, que é o controle social. Então, o controle social diz que a gestão do SUS tem que ser pelo governo, pelos trabalhadores e pela população usuária do sistema. Quando você entrega para um grupo privado, você quebra um pouco essa ideia original. Assim, então, aquele grupo privado, na prática, vai fazer a gestão e vai fazer como eles querem. O que costuma acontecer? Essas empresas privadas ganham dinheiro público, né, seja do município, seja do estado, seja do governo federal, e vai cortar custo máximo que ela consegue para conseguir, na prática, ter algum tipo de ganho, né? Então, a OS, ela vai ter uma prática com os trabalhadores de muita exploração, normalmente. Aqui em São Paulo, esse processo está muito avançado. De forma que, inclusive, eu não acho possível dizer que, caso, né, a gente consiga ter uma mudança de governo e tal, no dia 1º de janeiro você vai acabar com as OS. Até porque foi tão deixado, tão abandonado, que hoje não tem nem gente na Secretaria Municipal de Saúde. Eu falei isso uma vez numa audiência, disseram que eu fui grossa, mas, enfim, é verdade. Se sumisse o secretário municipal de saúde de São Paulo por uma semana, Gustavo, eu acho que ninguém ia perceber. Ninguém ia perceber. De verdade, se ele viajasse, ele ia atacar. Não, igual o prefeito, né? Que de repente resolveu aparecer para trabalhar no último ano, né? Pois é, mas a coisa é tanta privatização, que assim, quem na verdade comanda é um conglomerado de empresários que não mostram a cara, que não foram eleitos e que tem muita possibilidade de manejar dinheiro público. Pra você ter uma ideia, Gustavo, a OS mais forte de São Paulo, a que mais ganha grana, em 2022 ganhou 4 bilhões de reais no ano de 2022. No ano. 4 bi em um ano? 4 bi em um ano.
4 bi um ano, Nossa. para fazer a gestão de serviços de saúde. A Secretaria Municipal de Assistência Social, em 2022, teve 2,3 bi de orçamento. Se uma OS fosse uma secretaria, seria uma das maiores secretarias do município. Entende? Caraca, que loucura. Eu não sabia disso, dessa discrepância. Não, desses dados não sabia. É uma distorção democrática. Como é que um cara que não foi eleito, que ninguém sabe quem é, entendeu? Que às vezes eu, que sou vereadora, tenho dificuldade de descobrir de fato quem é a diretoria da UES, quem é a tesouraria. Esses caras têm acesso a um nível de decisão sobre dinheiro público que nem governante tem. Dentro do... Você entende a distorção bizarra? Não, é o capital, é o interesse privado comandando completamente a gestão de algo que é do interesse público, que é a saúde dos trabalhadores, principalmente, que são as pessoas mais atendidas pelo SUS em São Paulo, né? Exato. E os trabalhadores da saúde, que são empregados das OS, são, enfim, pessoas que são CLT nas OS, eles não conseguem se organizar para exigir melhorias. A gente sabe que existem muitos grupos de servidores públicos que acabam tendo algumas condições, justamente pelas garantias trabalhistas, pela estabilidade no trabalho e tal, conseguem, por exemplo, fazer uma greve por melhoria na escola. Professores ainda conseguem, mais ou menos, fazer algum tipo de mobilização, uma paralisação para conquistar, sei lá, um reajuste salarial anual, que seja para que o salário seja comido pela inflação. O trabalhador da saúde não faz isso mais em São Paulo, Gustavo. Porque quem se mobiliza é demitido na lata. Na lata. A gente comenta isso, né? O meu mandato virou um lugar em que a gente só recebe demitido político de OS. É médico, é enfermeiro, é psicólogo, é gente que assim, fez qualquer coisa e virou um demitido político, porque a OS não quer saber e não quer problema, quer garantir o dinheiro, e são empresas que muitas vezes são ligadas com muito problema. Teve uma das OS, uma das maiores do Brasil, que é a Iabas, que foi pivô da queda de um governador, que era o Witzel, lá no Rio de Janeiro. Assim, um caso de escândalo de corrupção dele com a Iabas derrubou ele enquanto governador, assim. Inclusive a Iabas veio para São Paulo depois, devendo para os trabalhadores do Rio, ganhou um contrato milionário em São Paulo, depois perdeu, mudou de nome, ainda existe em São Paulo. É comum isso também. Assim. É aquele meme da máscara do Scooby-Doo, né? É isso. Pois é, a gente percebe, a gente sabe, assim. Então é isso, privatização da saúde é terrível, assim, e é um passo, assim, claro que não chega a ser uma privatização da pessoa ter que pagar para usar o SUS, que eu acho que ninguém tem coragem de fazer isso, não por falta de vontade, que fique muito claro para todo mundo, não porque eles não querem, mas porque tem muito medo da reação popular, mas esse é o plano a longo prazo, é importante que a gente saiba, que a gente se prepare, mas que porque teria que mudar a Constituição, mas assim, se pudessem, fariam. Como não podem ainda cobrar para as pessoas usarem o SUS, vão tentar, de alguma forma, usar o dinheiro público para garantir o lucro de meia dúzia, mesmo que indiretamente. O Ismael mandou uma pergunta aqui, falando assim: Luana, saúde mental, acha que a demanda para o CAPS e CAPS-AD em São Paulo é maior do que as unidades podem absorver? Não é interessante uma, entre aspas, parceria, fecha aspas, / reformulação das comunidades terapêuticas? Eu acho que esse é um tema muito interessante, porque a gente também tem visto o avanço desse tipo de política como política de solução do problema enfim, da assistência social, da assistência psicossocial. O que você acha sobre isso? Olha, falar de saúde mental, eu acho que é falar da sociedade como um todo, sabe? E são duas coisas diferentes. Uma coisa são os problemas de saúde mental, outra coisa é o acesso a serviços de cuidado. O acesso a serviços de cuidado, CAPs, comunidade terapêutica, que eu não acho que é cuidado, mas enfim, qualquer tipo de estabelecimento de saúde, ele é uma parte do que a gente pode fazer para enfrentar problemas de saúde mental. Mas grande parte do que a gente pode fazer é tentar lutar contra condições que adoecem as pessoas. Assim, então as pessoas adoecem não é do nada, não adoecem porque deu um tilt na minha cabeça, elas adoecem porque a vida está muito difícil. Assim, você adoece mais quando você não tem emprego, quando você não tem casa, quando a sua família sofre violência, quando você fica sem perspectiva de vida. Então, tá mais adoecedor mesmo a vida, assim. A sociedade é mais adoecedora, principalmente para a juventude nas periferias, assim, para as mulheres, para a juventude negra, porque tá difícil pensar perspectiva. Assim, o sistema econômico que a gente vive tem oferecido cada vez menos saída, até de sucesso individual, sabe? Assim,
que meio que está saturando, que está esgotando. Quem nasceu já na parte de cima da pirâmide consegue, mas quem não nasceu, é difícil você conseguir fazer uma grande mudança, assim, né? É muito pouco quem consegue. Então, eu acho que esse contexto, e sem contar tudo que está acontecendo, né? Teve a pandemia, agora tem catástrofe climática, sempre alguma coisa acontece. Então, isso adoece as pessoas. E não tem atendimento de psicólogo que resolva isso. Assim, eu digo isso enquanto psicóloga, assim. Claro que é importante a gente se cuidar, eu mesma faço terapia, recomendo para todo mundo. Mas, assim, o atendimento individual, ele é uma parte, acho que de um todo. Assim, agora, pensando nessa parte, São Paulo tem muito menos CAPs do que deveria. Tem uma recomendação, né, de um tanto CAPs a cada não sei quantos mil habitantes, eu não vou lembrar exatamente, mas a gente chegou a fazer esse cálculo no mandato, e São Paulo está algumas dezenas de CAPs abaixo do que deveria, assim. Então tá faltando muito, se você for considerar o tamanho da população de São Paulo. É a cidade que mais tem CAPs, que mais tem serviço de saúde mental, mas não dá conta porque é muita gente, assim. Sim. Então tá faltando bastante. A questão da comunidade terapêutica, qual que é o problema disso? As comunidades terapêuticas, na sua maioria, são lugares que são geridos a partir de uma lógica que não é a lógica do cuidado em saúde mental. Assim, é uma lógica de pensar a melhora das pessoas, de pensar a melhora das condições de saúde mental das pessoas com uma visão mais religiosa. Também não tem a ver, não está inserido no sistema de saúde, de atenção socioassistencial, porque é isso, também são privadas, na prática, as comunidades terapêuticas. Muitos donos são pastores, quase todas são possuídas por pastores evangélicos, e as denúncias que a gente tem de comunidade terapêutica são muitas, assim. Claro que a gente não pode dizer que são 100%, as coisas variam, né? Existe nuance, mas a grande maioria das comunidades terapêuticas tem práticas que são práticas de maus tratos contra as pessoas, de religiosidade forçada nas pessoas. Tem relato até de tentativa de cura gay em comunidade terapêutica. Tem uma tal de uma laborterapia que eles fazem, que é um negócio de trabalho forçado. Não tem a ver com uma recuperação de autonomia a partir de um trabalho que seja autônomo, que seja livre, que eu acho que é bacana também, eu acho que faz parte do cuidado. Claro. Mas é forçado, assim, é para ter lucro mesmo a partir do trabalho das pessoas. Então, comunidade terapêutica, eu acho que, na verdade, tem que ser cada vez mais jogada de lado a partir de um maior financiamento na estrutura de saúde mental pública. A gente tem um projeto de lei, inclusive, fazer uma propaganda aqui, que veio dos CAPs, que é o chamado Passe Livre para o Cuidado, que é um negócio muito básico, muito simples, não é nada polêmico. Você sabe que tem uma mãe paulistana aqui em São Paulo, né? Sim. As grávidas conseguem ter uma quantidade de cotas na SP Trans para ir voltar do pré-natal. A gente queria uma espécie de um número de cotas de transporte público para quem vai para o CAPS. É o chamado Passe Livre para o Cuidado, porque muita gente falta em consultar no CAPS porque não tem dinheiro para busão, assim. Sim. É simples desse jeito. É muito grande o número de pessoas que faltam só porque não conseguem ir. A gente conseguiu aprovar em primeira votação, foi travado em segunda, estamos ainda com a perspectiva de aprovar em segunda, mas é isso, assim, tem muita coisa para ajustar na política de saúde mental em São Paulo, mas principalmente a gente tem que lutar contra as condições que adoecem a gente, assim. Não, perfeito. Eu acho que é muito bom, porque aí a gente consegue também trazer esse aspecto e trazer esse debate para as pessoas, que é justamente entender que há possibilidade de movimentação dentro de um certo espectro de políticas, né? Então tem o que fazer, dá para fazer, é possível, mas é necessário haver essa mobilização e essa articulação, né? E eu acho que a gente pode ver como o advento, a ascensão das comunidades terapêuticas, ela diz muito a respeito do tipo de projeto político que está em curso no município, né? Que é um projeto político, como você falou, da exploração, da lógica manicomial, da lógica de você ter essa estrutura que ela existe para explorar, né? Então, pô, se você jogar comunidade terapêutica notícia no Google, você vai encontrar vários casos de abuso, de estupro, de exploração, de escravidão, de um monte de coisa, né? Porque é justamente uma entidade, né, que é organizada, que é articulada e ganha a legitimidade do Estado, do poder público, para poder servir aos interesses privados de determinados grupos. E é isso, né? Pô. É isso, Gustavo. E a comunidade terapêutica, é importante reforçar o que você falou, ela tem essa lógica manicomial, que foi superada já no Brasil. A lógica manicomial, gente, essa palavra nem é muito comum, é a lógica do isolamento.
A lógica do isolamento é a ideia de que se uma pessoa está em sofrimento psíquico, se ela demonstra sintomas que são incômodos para a sociedade, porque às vezes quem está em sofrimento demonstra sintoma. Isso pode ser incômodo para alguns, né? E aí a lógica é que quem apresenta esse tipo de sintoma vai ser colocado num cantinho, vai ser guardado entre paredes. Vai ser colocado dentro de uma caixinha em que ele possa ser controlado ou que você possa criar um negócio que ele seja, entre muitas aspas, né, curado, né? Pois é. Só que ninguém se cura sem vínculo comunitário. Esse que é as pessoas só conseguem melhorar, ou se não se curar, mas minimamente manejar os próprios sintomas, quando elas não estão em isolamento. Perfeito. Quando elas conseguem estar em comunidade, quando elas conseguem estar com a família, quando elas não estão sendo tratadas igual coisa que você joga na esquina, assim. Então, quando a gente pensa em cuidado e saúde mental, não existe possibilidade de cuidado que não seja em relação. Perfeito. Que não seja junto de um lugar, de uma comunidade. Isso é uma coisa que eu via muito. Desculpa, aí falo pra caramba, viu, Gustavo? Não, é isso. A gente gosta de gente que fala porque a gente precisa das pessoas que falam. Hoje, a nossa situação precisa disso. Gente que fala, que se posiciona, que tem projeto, que não tem medo de defender o que defende. Então é isso, porque essa é uma coisa que você vê de forma muito evidente quando você tá com as pessoas, assim, atendendo, convivendo e tal. Porque é isso, assim, as pessoas que se isolam, ou que entram num círculo de isolamento, seja as que fazem uso de substância ou que não fazem, assim, a tendência é que elas desçam numa espiral, assim, sabe? Eu me lembro que quando eu estava atendendo no SUS, a grande parte do desafio que eu tinha era ajudar as pessoas a não quebrarem os seus vínculos, assim. Não quebrar os seus vínculos com tudo. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu acompanhava, era um senhor que tinha uma doença muito... Ele é uma manifestação muito evidente para fora, né? Ele era uma pessoa diferente, fisicamente, não tinha nada cognitivo e tal, mas era uma pessoa que tinha podia causar algum tipo de estranhamento em quem visse e não conhecesse, não soubesse que a doença não era contagiosa, tinha a ver com a pele e tal. E eu me lembro, cara, que eu tava quase batendo na porta do pastor do bairro para implorar para deixar esse homem na igreja todo domingo. Eu, que sou uma pessoa que não sou cristã, porque é isso, o cara passava a semana muito melhor se ele simplesmente conseguisse ir para a igreja no domingo, e nem sempre deixavam ele ir, porque o pastor tinha medo que ele assustasse, que ele afastasse os outros fiéis. Porque ele tinha essa aparência diferente. Então não gostava, porque ele assustava, porque não sei o quê, porque as pessoas pensavam que iam se contagiar com o que ele tinha e tal, sendo que nem era contagioso, mas as pessoas achavam. E aí, cara, o meu grande desafio era conseguir pensar estratégia para ele ter um lugar para ele ir uma vez por semana. Assim, porque senão o negócio ia ser muito ruim, a tendência era que ele ficasse cada vez pior, assim. Sim. E eu implorava na igreja evangélica, eu falava, vá na igreja, assim. Assim, e eu não achava que ia ser bom para ele do ponto de vista do que ele ia ouvir lá, mas só dele estar em algum lugar, entendeu? Sim, perfeito. E eu acho que é importante a gente ver como essa lógica, como você bem pontuou, ela é uma espiral descendente, né? Vai acontecendo um isolamento cada vez maior, um estigma sobre a pessoa cada vez maior, e isso vai produzindo essa condição de sofrimento e vai jogando a gente para esse lugar do desamparo, desse lugar da desesperança, desse lugar em que reforça a própria lógica neoliberal, né? De vitória individual, de que a culpa é sua, de que a responsabilidade é sua. E é muito interessante porque a gente percebe que isso não é fruto do que a gente muitas vezes vê ou ouve no noticiário, geralmente, como incompetência, né? Não sabe o que tá fazendo. Não. Sabe muito bem e é por saber que faz. Eu acho que essa é a questão principal. Porque aí me leva para uma outra questão que eu acho que é interessante pra gente também abordar, que vai de encontro a isso, dessa ideia da comunidade, que mandaram uma pergunta sobre os bailes funks em São Paulo, né? Porque a gente vê que há um cercamento, uma diminuição das ofertas dos espaços públicos culturais de lazer, sobretudo para a juventude periférica poder acessar, né? Porque é isso. O que o trabalhador periférico tem direito? Ele tem direito de trabalhar, né? Ele nem direito, né? Ele tem direito à escala 6x1, a pegar 4 horas de ônibus, se divertir, ele não pode, né? E a gente viu nos últimos anos um processo de intensificação da criminalização desses eventos culturais. Acho que é até bom reforçar que isso não é algo de agora, né? Não é a criminalização da cultura subalterna, da cultura periférica, da cultura não dominante, ela não é um produto de agora. Mas a gente viu isso historicamente, com a capoeira, com o samba, com outros exemplos históricos.
Então, e aí o grande evento, né, acho que o mais marcante, o mais traumático, a questão dos 9 que perdemos de Paraisópolis, né, que aconteceu em 2019, se não me falha a memória, mas que até hoje, né, a gente tá aí, a lenga-lenga tal, e essa memória vai se esvaecendo. Então eu queria te perguntar, né, como que você vê a importância desses espaços de cultura, de socialização? O que você pensa para a continuidade do seu mandato nessa seara, nessa atividade? Olha, Gustavo, o espaço de cultura, de socialização é um direito básico das pessoas, assim. É muito perverso, né, do sistema que a gente vive. A pessoa trabalha, assim, produz, se estressa e não tem direito de ir numa festa no fim de semana, porque você é visto como bandido, porque você está se divertindo. Então é isso que acontece com o funk, é o que você falou, são processos históricos de criminalizar expressões culturais da periferia, expressões culturais negras. É isso, isso já aconteceu historicamente em outros lugares, assim, e com outras formas de música, etc. Então, o que a gente está vendo é a continuidade desse processo. Assim, é importante que, quando a gente fala, é sempre muito curioso, né, quando a gente vai pesquisar a história da criminologia, o que era considerado crime. Então, a gente sempre ficava na mesma delegacia, meio que na mesma divisão da polícia, o combate à maconha, que era também considerado coisa de preto, a capoeira, e também as expressões religiosas de matriz africana. Então ficavam mais ou menos no mesmo lugar de combate, assim, né? Tinha um entendimento que faziam parte de uma mesma expressão cultural. Então acho que hoje o que rola com o funk tem a ver com essa criminalização também. O caso de Paraisópolis é emblemático. Assim, é muito cruel, é terrível, é emblemático e não teve uma punição real. Ainda está correndo o processo, ainda não está findado, mas é isso, foi lá em dezembro de 2019, né? Então, ainda segue um processo e é muito difícil a gente ver polícia sendo punida. Isso frustra muito, isso dificulta muito a denúncia. Porque essas pessoas sabem, se é difícil o policial ser punido, você não vai denunciar. É muito difícil, assim, aí você é aquele ciclo de impunidade dos agentes do Estado, porque as pessoas denunciam, o processo demora, as pessoas sofrem retaliação, e às vezes elas vão parar de denunciar, os abusos vão continuar acontecendo. A gente conseguiu, no meu mandato, algumas vitórias contra retrocessos, assim. Eu acho que uma das que a gente mais tem orgulho é que a gente foi parte da luta contra a privatização das casas de cultura em São Paulo. Em São Paulo, gente, para quem não é daqui, tem um equipamento chamado Casa de Cultura, que é um espaço público, assim, que é vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Algumas são maiores, outras são menores, mas geralmente tem um espaço legal, assim, tem mais ou menos uma por subprefeitura, menos do que isso, tem menos casas de cultura do que deveria ter, mas, enfim, tem algumas espalhadas pela cidade, eu moro perto de uma, da Casa de Cultura do Butantã, e ali é um espaço em que a gente consegue ter o artista local se apresentando, que a gente consegue, o gestor da Casa de Cultura consegue ter nota para pagar alguém que é do bairro e tal, para fazer a apresentação, ou mesmo algum artista mais famoso, também tem muito em Casa de Cultura, muitas vezes por um preço bacana, então é muito bom, às vezes parece até um Sesc, assim, sabe? A depender de como é a gestão, claro. Claro. A atual está sendo as casas de cultura cada vez mais esvaziadas, assim, com exceção de alguns gestores que corajosamente, heroicamente, tentam manter essa casa de cultura viva. E a comunidade, né? Tinha uma proposta da prefeitura de privatizar as casas de cultura, de passar para a OSC, para organizações privadas fazerem a gestão. E o que seria, a gente sabe que, mais uma vez, uma forma de tentar privar o acesso, diminuir o acesso e passar para o lucro de algumas entidades privadas. Então, a gente, sem contar que vai saber o que seria, né? Grande parte das OSC, por exemplo, Gustavo, peraí. Não, imagina, que isso, nessa fumaça aí, falando assim, eu também vou aproveitar e tomar minha aguinha. Bebam água. Grande parte das OSC são religiosas, né? Então, assim, vai saber se não vai um santo, santa, sei lá de onde, alguma coisa cristã para cuidar de uma casa de cultura. Assim, nada. Gente, assim, eu sou uma pessoa extremamente aberta com qualquer religião, gosto de ir em terreiro, vou em vários. Eu sou muito amiga de padres, assim, Gustavo. Uma das grandes felicidades que eu tive no mandato foi conhecer padres que têm um pensamento extremamente parecido com o nosso. E que muitas vezes não conseguem falar isso em público. Então, são coisas que o mandato, que o lugar de vereadora me proporcionou. Mas, enfim, a gente sabe que não tem como a gente abrir essa brecha. O Estado é laico. O Estado é laico. O Estado é laico, né? O Estado é laico. Acabou. Exato. E aí a gente conseguiu barrar a privatização de casas de cultura no TCM, que é o Tribunal de Contas do município. Apresentamos uma tese, que era a tese que a gestão é uma gestão do Conselho Gestor, é assim que está na lei municipal.
que é uma lei municipal do governo da Erundina, e se eles quisessem mudar a lei municipal, teriam que passar pela Câmara, não queriam passar pela Câmara para evitar o desgaste, então a gente conseguiu barrar essa privatização. A gente também propõe a criação de espaços culturais adequados, com a criação, Gustavo, do Sistema Municipal de Cultura. Por que isso é importante, o Sistema Municipal de Cultura? O Sistema Municipal de Cultura, que São Paulo não tem, é uma espécie de uma definição de políticas e de fluxos culturais da cidade, que permitem a participação popular. Então, uma das coisas, por exemplo, que o Sistema Municipal de Cultura prevê, a criação de um Conselho Municipal de Cultura, que São Paulo não tem, por exemplo. Tem Conselho Municipal de Saúde, tem Conselho Municipal de Educação, tem Conselho Municipal de Habitação, que por mais que às vezes também seja burocratizado, é minimamente um espaço em que as pessoas daquele setor se reúnem e conseguem interferir sobre a definição de rumos, inclusive de rumo de financiamento de uma certa política pública. Então, hoje, você não sabe, assim, a Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo, às vezes gasta uma porcentagem gigante do orçamento para pagar grandes eventos, grandes artistas, sei lá, parece uma política de grandes eventos, então virada cultural e tal, e você deixa de fomentar a cultura de base, que não é grandes eventos, assim, que é você conseguir fortalecer naquele lugar, com o artista daquele lugar, com uma festa que tem uma certa periodicidade, é fazer um negócio menor e mais pulverizado, mais espalhado. Não é política de eventos, é política de cultura. Perfeito. Isso é importante conseguir colocar. E assim, cultura é um negócio que não se leva para as pessoas. Assim, as pessoas têm capacidade de fazer cultura porque é uma capacidade humana. Assim, então, isso é uma coisa que as pessoas conseguem. Então, a gente não leva a cultura para ninguém. Agora, é importante a gente conseguir levar a estrutura, conseguir levar formas das pessoas realizarem o seu produto cultural, conseguirem ter palco, conseguirem ter som, conseguirem ter equipamentos. Então, assim, o Sistema Municipal de Cultura, com o Conselho Municipal de Cultura, eu acho que é uma das propostas que a gente tem com mais centralidade, assim. Inclusive, já protocolamos um projeto de lei, ele está tramitando, mas é isso, Prefeitura Ricardo Nunes, que é uma barbaridade, assim. Não, é isso. E muita gente comentando aqui no chat a respeito de bailes funks que existiam e agora só tem a presença de policiais que impedem a realização dos eventos. E é aquela coisa, né? Você vai percebendo que é um problema da ordem pública, do Estado geral sobre isso, porque, bom, as pessoas querem se divertir, elas querem se organizar, né? Elas querem fazer as coisas. Se não tem um espaço adequado para isso, se não tem um lugar reservado para isso, vai onde der, né? Porque afinal de contas, né, não tem cabimento, né? E eu acho que isso que você falou sobre não é um evento, mas uma proposta de cultura é muito interessante, né? Porque eu acho que a gente percebe ao longo dos últimos anos o quanto essa lógica do evento tem sido a lógica dominante nesse setor, né? Das grandes apresentações, das grandes coisas e tal, para você dizer que tem alguma coisa, né? Para você mostrar ali que tem algum evento acontecendo, mas você retira, né? E você retira desses espaços possíveis menores, mais capilarizados, e eu acho que com mais força, né? Porque o grande evento é isso, vai todo mundo ali e tal, e vai embora, né? Toma um sorvete, mas muito impessoal. É muito imperfeito, muito impessoal, exatamente, muito impessoal. E eu acho que para a gente poder continuar, né, e entender como a gente constrói essa estrutura, né, de criar o Conselho Municipal de Cultura, de criar essa proposta, levar essa estrutura, né, vai requerer, né, também desse trabalho político, um questionamento a respeito das políticas que estão hoje em curso sobre orçamento, né? Porque hoje em dia a gente vive sob a hegemonia da lógica de que o Estado é uma família, né? De que o Estado ou de que as entidades públicas são famílias e que uma família não pode gastar mais do que ganha, né? É isso. Se você ficar devendo pro cartão de crédito, um abraço, né? Mas, e o que é inclusive cada vez mais comum pelo sistema, pela pauperização geral. Mas eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito disso. Como que essa questão da diminuição do orçamento público na cidade de São Paulo tem afetado as atividades da cidade de São Paulo, né? E o que você pensa a respeito disso? Porque é uma plataforma muito importante. Eu acho que é algo decisivo no momento que a gente está vivendo agora. Olha, Gustavo, e olha que a gente nem tem diminuição do orçamento público em São Paulo, pelo contrário, a gente tem aumento. O que a gente tem diminuição é do investimento nos direitos sociais. Agora, aumento de arrecadação é o que mais tem na cidade de São Paulo. Na verdade, a cidade de São Paulo nunca teve tanto dinheiro. Assim, pensando em caixas de dinheiro público. É mesmo. São Paulo está com muita folga orçamentária. Assim, São Paulo não tem hoje um problema de orçamento.
Assim, tem a ver com negociações que foram feitas com o governo federal, negociação de dívida, etc. Mas São Paulo não tem falta de caixa. Pelo contrário, São Paulo está com muito caixa. O que tem, na verdade, é o prefeito que, ao longo de 4 anos, tratou a cidade como um banco. Na verdade, nem como banco, né? Porque banco roda porque precisa fazer juros. Tratou como um cofrinho, assim. No último ano de mandato, começou a gastar de uma forma bizarra. Assim, então é isso que aconteceu. E quando a gente fala gastar, não quer dizer que vai chegar na gente na ponta, tá? Não quer dizer que vai chegar em nós. Vai chegar em contratos superfaturados, por exemplo. Vai chegar em gente que vai conseguir ganhar bastante. E São Paulo tá assim, tá até difícil a gente conseguir colocar na justa medida o escândalo que está sendo o mau uso do dinheiro público em São Paulo, porque é muita coisa. Quando eu falo mau uso, não estou falando de responsabilidade fiscal, porque eu nem sou desse conceito, você sabe. Agora, eu estou falando de tratar como se fosse um quintal mesmo das alianças políticas deles. Assim. Então, você tem amigos, empresários do Ricardo Nunes, que estão fazendo a festa, Gustavo. Que estão, assim, tá sendo a era de ouro para eles, assim. Então, você vê escândalos muito graves acontecendo. Você deve ter visto a armadilha de dengue do ano passado. Vi, armadilha de dengue, contrato de licitação emergencial. Nossa, eles trocaram o asfalto da cidade inteira, cara. Inteira. Em muitos lugares, desnecessariamente, assim, em alguns lugares precisava, mas em grande parte era bastante desnecessário. A armadilha de dengue, gente, que custa R$10 da Fiocruz, produção nacional, ciência brasileira, foi comprado por R$400, de uma empresa de um amigo do Ricardo Nunes, até boneca negra eles superfaturaram, entendeu? Assim, um negócio que a gente luta muito, que é as bonecas negras nas escolas. E assim, você gastou 17 milhões em boneca negra, cada uma custando mais ou menos R$130 a unidade, uma boneca que não tinha nenhuma qualidade. Você sabe como eu descobri isso? Eu descobri isso indo em escola, né? Porque eu visito muita escola. Eu visito lugares, assim, né? Parte do trabalho de fiscalização. E eu estava visitando uma escola no extremo sul. Uma escolinha, né? Centro de educação infantil. Abaixo de 6 anos. E ali, assim, as educadoras são guerreiras absolutas, tentando fazer tudo com muito pouca estrutura. E aí elas foram me falar que elas tentam fazer um projeto antirracista na escola, muito bacana e tal. E aí foram me mostrar, ó, vereadora, a gente comprou algumas bonequinhas negras. Cada escola tem um negócio chamado PTRF, que é como se fosse um cofrinho da escola, que o governo meio que deixa com meio que a livre gasto da diretora para, sei lá, comprar papel higiênico, comprar caneta, esse tipo de coisa. E o PTRF estava num lugar ali e resolveram comprar boneca negra. E aí compraram cada unidade, sei lá, 50 e poucos reais, que era um valor até alto, assim, porque era uma bonequinha bem feita, com dedinho, que as crianças gostaram e tal. Era adequado para a idade. E aí, beleza, ela gostou, as crianças gostaram. Daí chegou a boneca da prefeitura, que era horrorosa. Que nenhuma criança gostou e não tinha nada a ver com um brincar infantil. Parecia uma boneca de decoração, sabe? Sim. Decoração de podcast, assim, que fica atrás. Não tinha a ver com uma criança brincar. E ela falou, vereadora, então, eu não pude como não ver a nota. E ela veio toda tímida mostrar para mim, ó, a unidade deve ter dado uns R$130, assim. E aí eu olhei e falei, não é possível isso. Aí a gente foi puxando, chegou denúncia de mais gente, e o negócio foi conseguindo superfaturar com isso. Então é muita coisa. É muito escândalo de corrupção. E a cidade de São Paulo, na verdade, ela é isso, ela está com uma folga orçamentária, mas que não está sendo utilizado de uma forma pública, de uma forma popular. Sendo que a gente poderia ter experiências avançadas de pensar orçamento, sabe? Tem municípios que já fizeram isso, até em gestões de esquerda, mas assim, muito tempo atrás. Fizeram experiências como, por exemplo, orçamento participativo. Foram cidades menores. Mas é possível você fazer experiências descentralizadas em São Paulo com isso. Que é quando você pega, por exemplo, São Paulo já tem uma estrutura de descentralização pelas subprefeituras. Não sei se todo mundo sabe, gente. São Paulo tem 32, é dividida em 32 subprefeituras. Assim, que são administrações regionais da cidade, porque a cidade tem o tamanho de um país, a administração regional é necessária. E é possível fazer, por exemplo, como já foi feito, o governo Erundina e tal, daria para dar continuidade, de você fazer debate para pensar o orçamento por subprefeitura com participação popular, em assembleia, com pessoas eleitas, pensando quanto vai para a escola, quanto vai para a OBS, o que é emergencial, o que é urgente. Então, é uma experiência que seria difícil? Seria. Assim, debate público é difícil, democracia direta é difícil.
Agora, seria muito mais avançado e seria tratar com muito mais respeito, muito mais responsabilidade o dinheiro das pessoas. Porque muitas vezes o que se coloca por trás do discurso da responsabilidade fiscal é uma ideia bastante neoliberal de que o Estado não deve gastar com as pessoas, deve gastar com as empresas. É isso, na verdade, essa ideia um pouco de responsabilidade fiscal. Porque um município, gente, não é uma casa. Não é uma casa. É importante que as pessoas saibam. Não é igual um orçamento doméstico. Assim, um orçamento doméstico, você tem ali um salário todo mês, você não tem diferença de arrecadação, por exemplo, São Paulo tem muita diferença de arrecadação a depender, os gastos também variam, sem contar que tem a ver com investimento, né? Por exemplo, investimento em atenção básica, que é o SUS ali, o postinho, a agente comunitária de saúde, a vacinação, aquele SUS do dia a dia, aquele feijão com arroz, que é a promoção e prevenção de saúde, isso é você gastar menos com o hospital, entendeu? Não é a mesma coisa que um orçamento doméstico, não é igual. Você poder ter investimento forte em educação infantil, em assistência social, é você quebrar ciclos de vulnerabilidade, quebrar ciclos de exclusão. Então, assim, é completamente diferente. E hoje a cidade que tem um orçamento multibilionário, muita grana em São Paulo, está deixando essa grana à disposição, na verdade, de meia dúzia, de um punhado de empresários que é amigo do prefeito. E que ofertam uma coisa de qualidade muito ruim para as pessoas, né? Como se isso fosse uma justificativa, meio que, tem que gastar o dinheiro porque tem que gastar o dinheiro, e aí você compra qualquer porcaria, ou você faz contratos supostamente esquisitos, né? Como foi o caso, por exemplo, dos fornecimentos de tablets aqui na cidade. Eu lembro disso até hoje, da época da pandemia, que a galera falou que o tablet ou não chegou, ou parou de funcionar, ou era uma porcaria. E aí você vê o tamanho desse orçamento todo, dessa propaganda, desse dinheiro e tal, e que você percebe que tem aquele superfaturamento, que tem esse tipo de beneficiamento. E em contrapartida, você vê que interessante, ao mesmo tempo que você tem muito dinheiro sendo utilizado nesses contratos de terceirização, para a UBS, para a cultura, para a educação, para tudo, você vê que um hospital tão importante como Vila Nova Cachoeirinha, que é um hospital que faz um atendimento fundamental para a saúde das pessoas que já estão aqui em São Paulo, é um hospital que teve o serviço de aborto legalizado, fechado, por falta de... E é isso, porque não tem esse orçamento investido, porque tem um discurso político por trás que fica fomentando esse tipo de terrorismo. Então acho que é muito importante, né, para o público, para quem está assistindo, né, tanto a live quanto o corte, entender o quanto isso está articulado por um projeto, né, por um projeto geral. Não é uma coisa que só sai da cabeça do Ricardo Nunes ou só sai ali da mente, sei lá, né, abstrata. Não. Tem os amigos, tem as pessoas beneficiadas, né, e não são os trabalhadores, né, não são os membros da classe trabalhadora. Exato. Eu acho que o que você falou é muito importante. Um dos problemas das terceirizações, gente, é importante a gente saber, quando se terceiriza um serviço do Estado para um ente privado fazer, quando você vai fazendo isso em larga escala, teoricamente, eu não defendo isso, mas mesmo para quem defende, você deveria ter, até por uma questão ética, proporcionalmente, ter um aumento na estrutura de fiscalização. Isso só pode ser feito pelo Estado, de forma direta, né? À medida que você vai aumentando os contratos, enfim, o volume de dinheiro público que vai para a gestão da entidade privada, chamados parceiros, enfim, gosto de falar essa palavra, você teria que ter um aumento dessa estrutura de fiscalização de parcerias. E você não teve isso em São Paulo. Teve o contrário. Você teve o aumento dessas terceirizações com a diminuição da capacidade de fiscalização. Então, na prática, você teve uma várzea, assim. Você hoje não tem como, a cidade de São Paulo, não, no caso da saúde, por exemplo, não consegue fiscalizar os contratos da saúde. Mesmo se quisesse, não conseguiria. Isso é algo que foi concluído por um relatório do Ministério Público. Assim, não é a Luana que está dizendo, é o próprio Ministério Público. Então, isso é algo que é importante que a gente saiba, né? Uma das propostas que a gente tem, inclusive, é o concurso público na saúde urgente, tanto a nível assistencial quanto a nível gestão. Assim, porque você precisa de gente olhando o contrato, fiscalizando. E assim, olha a loucura do neoliberalismo, assim, eu vou falando pra caramba, gente. A loucura do neoliberalismo. Hoje na Secretaria Municipal de Cultura, você tem muita parceria e você está sem fazer concurso público há muito tempo. As pessoas estão se aposentando, os funcionários públicos e tal. Mesmo se você dobrasse o orçamento da cultura, se você não fizesse concurso público, você não ia ter onde gastar, Gustavo. Sabe por quê? Porque não tem funcionário para assinar contrato. Porque você não conseguiria ter funcionário para fazer prestação de contas, que não pode ser feito pelo ente privado. Não adianta você
Sabe? É ilógico, mesmo do ponto de vista do capital, entendeu? Uhum. Então, você aumentou ali o número de contratos com entidades privadas, você não aumentou o número de servidores públicos, então você demora até para sair esses contratos, porque o servidor tem que assinar. Assim, então, uma coisa bizarra, você podia dobrar o orçamento da cultura e ficar a mesma coisa sem concurso público, porque é a mesma capacidade de assinatura de contrato. Entende? Enfim, é uma loucura total. Agora, para falar do Cachoeirinha, é muito importante você falar desse assunto, porque eu acho que é um dos aspectos mais graves do processo político que está rolando na cidade, que é uma fusão entre a direita tradicional de São Paulo, Ricardo Nunes, Milton Leite e tal, com o bolsonarismo mais raiz. Assim, é uma fusão que eles estão fazendo de uma forma cada vez mais bem acabada. No caso do Cachoeirinha, o fechamento do serviço do abortamento legal, que era referência na cidade de São Paulo, então era o hospital que mais fazia aborto legal em São Paulo, porque tem capacidade técnica para isso, tem profissional para isso, foi fechado não por falta de profissional. Inclusive, os profissionais seguem lá, viu? Assim, foi uma coisa triste de se ver. As profissionais que fazem parte desse serviço, porque é um núcleo de atendimento, né? Não é só a pessoa que faz o aborto ali. Tem psicólogo, assistente social, é um núcleo completo de atendimento à violência. Assim que existe, fica no andarzinho do hospital, inclusive uma entradinha à parte, em que tem toda uma equipe multiprofissional para atender a mulher vítima de violência sexual. Então você tem a médica, você tem a psicóloga, você tem uma galera ali que faz um cuidado em rede. E você simplesmente deixa essa galera parada. Assim, você parou, você cessou o serviço de aborto legal por uma decisão bolsonarista da gestão. Teve a ver com a inclusão de bolsonaristas na Secretaria Municipal de Saúde. Isso é uma coisa que a gente observa muito. Quando a gente sendo um mandato de vereadora, a gente pega a prática de olhar com uma lupa um pouquinho o que a prefeitura está fazendo, né? Então a gente olha muito DO, vê as movimentações, vê quem está entrando, quem está saindo da prefeitura, porque é muito cargo que eles têm em todas as secretarias, e são indicações políticas em grande parte, você vai olhando quem está entrando, quem está saindo. E em algumas secretarias, mais ou menos no período anterior ao fechamento do serviço de aborto legal no Cachoeirinha, você viu muita movimentação. E você viu que era, na prática, uma entrada de bolsonaristas, que inclusive tinham seus nomes do governo federal, entrando na estrutura da Prefeitura de São Paulo. Então, essa fusão está ficando cada vez mais profunda. E um dos sintomas foi o fechamento do serviço no Cachoeirinha. Inclusive, colocaram ali gente que, inclusive, foi candidata pelo PL, enfim, para fazer a gestão do lugar. E você, inclusive, fez o que a prefeitura fez, o que eu achei covarde, eu achei baixo, foi perseguir profissionais de saúde do serviço. Perseguir médicas, psicólogas, assistentes sociais. Que o crime que elas cometeram foi atender mulher estuprada. Esse foi o crime que elas cometeram. E tiveram, assim, uma perseguição, tanto dos conselhos de classe quanto da prefeitura, foi muito covarde, assim, uma das coisas mais covardes que eu já vi. Porque a prefeitura ataca muita gente. Só que atacar servidor, por estar cumprindo o papel de atender mulher vítima de violência, é muito perverso. Não, é muita covardia. Eu vi ali, sabe? É muita canalice. É muito, nossa, coração peludo, né? Meu Deus do céu. Sim. Nossa Senhora. Tem uma pergunta do Thiago de Paula, que eu acho que vai dialogar um pouco com a perspectiva do que a gente estava conversando sobre cultura, né? Mas que acho que já respondeu um pouco, que é, Luana, temos um potencial enorme cultural e esportivo no país, né? Acho que de São Paulo, né? Porque aqui a centralidade é mais municipal e tal, mas isso não é explorado de forma pública e perdemos muitos talentos que poderiam trazer muitas conquistas. Quais são, ou qual é a sua proposta em relação a isso? E uma outra pergunta do Ismael, que aí é meio um convite, né? Eu vou ler, mas sem pressão nenhuma, né? Só para poder deixar claro, porque quando rola a pergunta assim no chat, a galera fica meio, meu Deus, o que eu faço? Mas aqui, faço parte do Conselho Nacional de Participação Social. Integro a Comissão de Política Participativa e estamos elaborando política e sistema de participação social no Brasil. Topa chegar junto, Luana, né? Aí eu não faço ideia do que seja isso, mas enfim, vou deixar a Luana responder, que entende mais do que eu, já que ela é especialista e vereadora no tema. Eu sou vereadora, assim, especialista por sua conta. Olha, sobre a questão da retenção, digamos, né, de pessoas que têm talentos na cidade de São Paulo. Eu vou voltar para a questão do Sistema Municipal de Cultura. A gente, na falta de um fluxo definido da cultura, a gente tem uma negligência contra artistas locais.
Assim, a gente não tem uma definição muito boa de como que a gente vai fazer com edital, com linhas de fomento. Acaba sendo meio a bel prazer da Secretaria Municipal de Cultura, sabe? Uhum. Não é bem definido quanto que vai para cada linguagem, quanto que vai para as artes plásticas, para dança, para cultura hip hop, para o samba, para o funk. Não tem definição disso. Assim, é conforme que a prefeitura quer. Não tem um conselho que essa decisão possa ser tomada coletivamente. Uhum. Então, na prática, o que acontece é que quem tem mais poder político, digamos, ou mais poder de mídia, ou mais poder financeiro, acaba conseguindo, de alguma forma, levar uma fatia maior do bolo. Então, o que rola é que muita gente que é muito boa fica de fora. Fica Uhum. de forma de linhas de fomento, de editais, sem contar quando não paga edital, né? Que também é uma prática grande da Prefeitura de São Paulo, que é pessoas. Só para todo mundo entender, gente, um artista, muitas vezes, ele é pago pelo seu trabalho, numa casa de cultura, enfim, qualquer equipamento cultural da cidade, em alguns casos, né? Por pagamentos diretos ao CPF da pessoa, caso do VAI, por exemplo, ou normalmente você paga para a pessoa, enfim, porque ela foi contemplada uma espécie de concurso, que é o edital, assim. E aí o que rola é que a cidade acaba tendo uma forma injusta, porque nem todo mundo peraí, Não, nem imagina, todo mundo fica consegue ter tranquilo. aquela forma de disputa. Uhum. Então, muitas vezes, os mesmos são contemplados. Deu para entender? Sim, não, sim, deu para entender. É aquela coisa, você vai concentrando os recursos em um setor ou em um grupo só de pessoas, enquanto os outros precisam dividir cada vez mais os poucos recursos que já têm, né? Acho que é uma parada meio, é quase um monopólio, né? Acaba virando meio que uma concentração de fornecimento de edital, alguma coisa assim, né? Exatamente. Acaba sendo um monopólio, ou acaba você entregando essa forma de que seria de democratizar a cultura, e que não democratiza. É só você manter em gente que já sabe como lidar, já sabe a linguagem da burocracia, sabe? Uhum. Desculpa aí, gente. Imagina, fica em paz, pô. Olha aí, você tá vendo como a gente precisa combater o agronegócio brasileiro que produz as queimadas e que tá criando essa situação? Entendeu? Não tem ponto sem nó, não existe ponto sem nó, né? Mas, É um complexo. mas é isso, ó. Tô tomando minha aguinha. Ó, Tome a bebam vez. água, exatamente. Tem uma outra questão que eu acho muito relevante e importante a gente falar, Luana, que é uma pauta que se tornou muito comunicada, né, entre todas as pessoas, que é a respeito da redução da jornada de trabalho, né? Como você havia falado, e eu concordo totalmente com você, que é essa ideia de que não existe sofrimento que não seja um sofrimento social, né? Social no sentido de que é o sujeito articulado com o todo, né? Esse movimento assim constante. Eu concordo contigo nessa ideia, né? E a gente tem visto que uma dessas causas do sofrimento é a falta de acesso ao lazer, é a falta de uma perspectiva de vida, é a Uhum. falta do ganho real do salário. E uma das coisas é o cansaço, né? A estafa física e mental que é atribuída que os trabalhadores vivem, que precisam pegar ônibus lotado por horas, né, para trabalhar muitas vezes na escala 6 por 1, para trabalhar em regimes de jornadas muito extensas. E quando a gente está falando, e quando a gente joga esse debate ainda, né, para, por exemplo, pensar na situação das pessoas que gestam, né, das mães trabalhadoras, a gente vai ver que essa situação piora ainda mais, né, porque aí você tem as jornadas duplas, jornadas triplas. Então eu acho que esse é um tema muito interessante, eu queria saber o que você acha a respeito disso, né? Quais são as suas ideias em relação a esse tema? Porque é algo que, acho que com a escalada mesmo do movimento VAT, por exemplo, de maneira muito orgânica, muito natural, é algo que a classe trabalhadora olhou e falou: opa, isso daqui eu gosto, né? Porque, pô, realmente, a gente tá cansado de trabalhar, ninguém aguenta mais trabalhar, porque você trabalha e não sai do lugar, né? Então, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Olha, eu acho que a escala 6 por 1 é uma brutalidade contra as pessoas. Assim, que é isso, né? A escala 6 por 1, gente, é você não ter tempo de pensar futuro. É você não conseguir ter tempo para refletir. Porque o que você faz em um dia por semana? Principalmente se você for mulher, em especial. Vai ser aquele um dia de descanso, que na prática você vai cuidar da casa, você vai deixar tudo pronto para o dia seguinte, você vai aproveitar para cuidar de alguém, você não vai ter esse tempo para você mesmo. É um negócio brutal, a escala 6 por 1. Eu tô muito feliz que existe o VAT. Aliás, aproveitar e mandar um beijo pro Rick e pra Pri, São Paulo,
A Pri é a coordenadora do VAT aqui em São Paulo, fazem esse movimento de questionamento à escala 6x1, estão com o PL, que está circulando, que estão indo para cima dos deputados federais, para se comprometerem com a pauta. Está sendo um movimento fantástico, porque está expondo quem é quem. Eu tive uma conversa com os coordenadores do movimento, tanto com o Rick quanto com a Pri. Eles foram me contando quanto que é um movimento que cria consciência de classe para muita gente, né? Então, eles começou na internet, né, com a galera VAT, Vida Além do Trabalho, pelo TikTok e tal, o negócio virou, e pela internet é isso, né? A gente não sabe bem quem é outra pessoa, então muita gente foi chegando junto. E muita gente, inclusive, que não se lia como de esquerda. Assim, não, inclusive, muitos se liam como de direita. Assim, eram a favor do VAT, porque concordavam. E aí, quando começou a ideia de cobrar os deputados federais para assinarem o projeto de lei pelo fim da escala 6x1, aí muita gente, o Rick foi me contando, né? Muita gente que era do movimento faz assim, eu tenho contato com o Kim Kataguiri, porque eu votei nele, porque eu gosto muito dele. Juro pra você. Eu vou pedir para ele assinar. Com certeza ele vai assinar. E aí a pessoa ia, pedia pro Kim Kataguiri e entendia quem era o Kim Kataguiri. Surpresa, né? Surpresa. Ou então para qualquer outro deputado da direita. Enfim. E aí isso dava um nível de consciência de classe. Assim, porque a pessoa entendia. E não, assim, ele falou que era um processo quase que doloroso de ver, porque a pessoa realmente, assim, não entendia por que ele não assinava. Achava que ele ia assinar o fim da escala 6x1 era tudo a ver com o que ele já defendia, entendeu? E aí só quando você foi perceber a posição de classe do cara é que você foi passar a questionar suas crenças políticas, assim. Então esse processo foi criando muita conscientização, eu acho que é muito fundamental. Eu, obviamente, sou pelo fim da escala 6x1, é uma pauta nacional, mas que a gente também tem projeto de lei municipal em relação a isso, porque apesar da gente só poder, o fim da escala 6x1 seria algo que só o Congresso Nacional poderia definir. Mas algumas regras em relação ao trabalho em São Paulo, a gente pode ter algum nível de gerência. Então, o projeto de lei que a gente fez especificamente foi sobre o horário de trabalho dos motoristas de ônibus de São Paulo. Eu tenho um contato bastante forte com motoristas de ônibus de São Paulo, desde o meu primeiro ano de mandato. A gente é próximo de um grupo político de cobradores, de motoristas de ônibus, que se organiza em especial na Zona Leste, mas na cidade inteira, e a gente faz muito trabalho junto, né? Então o mandato é um parceiro dessa galera. Uma das coisas que eles me falaram foi, Luana, tem que acabar imediatamente a escala 6x1 para motorista de ônibus em São Paulo. Imagina, que loucura. A escala 6x1 para motorista de ônibus, cara, que loucura. É 6x1. É 6x1. Hoje é 6x1. Então, assim, é isso que a gente vê. A gente vê acidente, a gente vê estresse, a gente vê problema no trânsito. Então, a gente colocou para ser uma escala 5x2, que é, enfim, para tentar ter alguma chance de passar minimamente, para motorista de ônibus de São Paulo, minimamente. O ideal é a gente derrubar a escala 6x1, mas é muito difícil. Agora, também tem um aspecto que eu queria chamar a atenção sobre isso, que a gente acaba sentindo muito peso da escala 6x1 no movimento social. Eu ajudo a construir a Rede Emancipa, né? Que é um movimento de educação popular, que tem muitos construtores, muitas pessoas que constroem a Rede Emancipa pelo país, e que tem cursinhos que funcionam aos sábados. E para nós, a gente sente um peso muito forte de como nos sábados a galera está trabalhando cada vez mais, assim. Principalmente a juventude. Isso atrapalha a gente, porque o nosso cursinho é de sábado. Os cursinhos do Emancipa, na sua ampla maioria, acontecem manhã e tarde de sábado, cursinhos gratuitos para passar no vestibular, passar em vestibulinho de ETEC, enfim, para todo tipo de exame de educação, mas principalmente para o vestibular. E a gente tem visto, assim, que tá difícil, cara, competir com o trabalho. Os nossos estudantes, eles têm que bancar muito para vir pro cursinho. Bancar com a família, bancar consigo mesmo, porque você tem uma pressão muito forte do outro lado. Você tem a pressão ou para o trabalho escala 6x1 ou para o trabalho plataformizado. Assim, aliás, o trabalho plataformizado tem sido a grande pressão que a gente tem enfrentado. Assim, sábado é dia de você estar com uma bag nas costas, em cima de uma bike, em cima de uma moto, ganhando dinheiro. Assim, então, é isso, assim, a gente que faz, por exemplo, o cursinho de sábado, sente muito isso na nossa pele, assim, o quanto que é isso, a pessoa não consegue ter algum tipo de espaço de vida dela, que é dela. Sim, seja, sei lá, um show, cultura, qualquer coisa, que é algo que não tem a ver com produzir dinheiro para outra pessoa. Uma vida além do trabalho, no final de contas, né? Uma vida além do trabalho, pois é isso. Perfeito. Deixa eu responder a pergunta do Ismael. Sim. Esqueça, do Conselho Nacional de Participação Social. Ismael, eu já ouvi falar nesse conselho, eu confesso que eu não sei detalhes,
Mas pode falar comigo, já aproveitar e falar. O meu Instagram é Luana Psol, Luana P-S-O-L, Luana Pessoal, tudo junto. Me manda uma DM, né? Tô à disposição, de verdade, no que eu puder ajudar como vereadora, eu super posso ajudar. O link das redes sociais da Luana já está no chat, antes que vocês comecem a falar, manda link, já está no chat, para vocês poderem acessar, conhecerem as redes, as propostas da Luana e também acompanhar, né, essa jornada de uma movimentação política muito importante, né? Eu lembro de estar em vários momentos, né, o PCBR compôs, até antes de virar PCB, até antes de se transformar em PCBR, né, quando era o PCBRR, vários movimentos contra as privatizações, vários movimentos contra a privatização da Sabesp, quando passou pela Câmara Municipal, tal. E a Luana estava sempre ali, assim. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente, enquanto lutador social, né? Eu acho que a gente, enquanto pessoa que está querendo construir essa outra forma de sociedade para cumprir com os interesses da classe trabalhadora, precisa estar comprometido com esses interesses estratégicos, né? Precisa estar comprometido com essas ideias. E eu acho que é isso que precisa nortear o nosso pensamento, a nossa ação, né? Ver que é um programa político, que é essa participação, que é esse pertencimento que vai criar a possibilidade da gente se movimentar e se mobilizar, né? Exato. Eu agradeço muito, inclusive, o apoio do PCBR, fico muito feliz e eu espero que a gente consiga seguir. Porque é isso, gente. Eu, como vereadora, eu consigo produzir algumas mudanças, assim. Não é que não vale nada ter um mandato. A gente tem conquistas, aprovamos algumas leis muito interessantes, caçamos o primeiro vereador pro racismo na história do país, então isso não é qualquer coisa, é muito forte. Agora, é parcial o que eu faço. Assim, o que a gente consegue no parlamento, na democracia, porque é uma democracia burguesa, a gente sabe como funciona, é muito parcial. A gente consegue, às vezes, atrasar alguns ataques à classe trabalhadora, foi o que a gente conseguiu fazer na Sabesp, às vezes barrar também, como a gente conseguiu na privatização das casas de cultura, mas é um espaço que, majoritariamente, quem está representado é uma elite política e econômica. Então, a gente, todos os momentos que a gente conseguiu avançar em vitórias, foram momentos que a gente articulou movimento social e pressão das pessoas de fora da Câmara com a nossa atuação. Os momentos que a gente mais chegou próximo da vitória foram esses. Foi quando a gente conseguiu conciliar e ser fortalecido porque estava de fora da Câmara. Não é a minha capacidade argumentativa que vai fazer os vereadores serem contra a privatização da Sabesp. Perfeito. Não tem nada que eu fale, que eu diga, que vai dizer, porque tem a ver com compromisso de classe, né? Eles assumiram um compromisso com a classe dos donos, dos investidores que queriam comprar a Sabesp, e quem comprou se deu muito bem às custas da gente, do povo de São Paulo. Agora, a gente só vai conseguir ter avanços quando a gente tiver bastante força social e política. Assim, isso é muito importante. Então, todas as vezes que a gente conseguiu avançar foi quando a gente teve bastante pressão social. É isso que assusta a Câmara, viu? Eles têm muito medo. Do caso da cassação do Camilo, eu sempre digo isso, é importante todo mundo saber. Os caras tiveram medo da pressão do movimento negro. Muito medo, muito medo. Assim, eles tiveram muito medo de ser chamado de racista. Eu lembro que, quando estava perto do dia da cassação, e a gente estava muito ainda em dúvida do que ia rolar, pressionando e tal, como eu comecei como líder, inclusive, do PSOL, a gente acaba tendo que fazer um papel de sondagem, né? Então, eu basicamente fiquei puxando no corredor cada um dos 55 vereadores. Ou algum deles que parecia que estavam em dúvida sobre a cassação do Camilo Cristófaro. Porque é isso, você vai sondar, você vai tentar, né, saber qual que é a posição, e grande parte deles, Gustavo, falava assim, ai, Luana, eu não acho que o Camilo foi racista. Ai, coitado, ele errou, né? Mas, ó, eu vou votar a favor da cassação, vou votar pra ele ser cassado, porque você viu o que aconteceu lá com o Vini Júnior, lá? O pessoal foi pra cima, eles falavam isso. Foi mais ou menos na época do negócio do Vini Júnior. Não, porque o pessoal, se eu não votar, o pessoal vai vir pra cima de mim e tal. É medo da opinião do povo, entendeu? Do julgamento popular. Então, a gente, assim, é importante que as pessoas saibam disso, né? Eu tô lá defendendo, vou pra cima, a trazer a privatização da Sabesp até onde eu conseguir. Sim. Até, basicamente, eu quase ser agredida fisicamente na Câmara Municipal. Eu lembro dessa fita, eu lembro que teve até quase momento de briga ali, né? Foi um negócio bem tenso, assim. Sim, ele teve que ser segurado por outro vereador, por um cara mais esperto do que ele, porque ele sabia, assim, o caos que ia dar, inclusive projeto de privatização, se ele conseguisse me bater. Assim, então é isso, um cara lá que, digamos, que era mais velho de guerra, ele viu a cena se formando, ele entrou no meio para segurar o outro, assim, para evitar, não por mim, tenho certeza que não foi por mim, não foi
da minha integridade física foi para conseguir, né, garantir o fluxo do processo da maldade. Assim, então, é isso, a gente vai até o final, mas é muito importante que a gente conte com a mobilização popular da classe trabalhadora. Isso é muito fundamental. Pô, Luana, perfeito. Eu acho que essa fala, ela é perfeita porque ela mostra que a nossa tarefa, ela só pode ser resolvida coletivamente. A gente tem os nossos representantes, a gente tem as pessoas que, como você pontuou, acho que de maneira magnífica no começo, nós temos tarefas, né, de pessoas públicas, tarefas de representação e não um mero desejo individual por qualquer coisa assim, né? Então acho que isso é muito importante, porque é isso. Só o povo trabalhador pode salvar o povo trabalhador. Eu acho que é uma lição que a gente tem aprendido cada dia mais, que a gente tem visto cada vez mais, né, como é importante isso. E é muito bom e é muito satisfatório ver que a gente tem alguém como você comprometida com as lutas da classe que está mobilizada nisso, tanto no aspecto institucional, né, republicano, quanto também na agitação de fora desses espaços. Então, queria que, enfim, você desse aí dos seus agradecimentos, né, e falasse mais alguma coisa sobre o que você quer para São Paulo, né, enquanto membro da classe trabalhadora, enquanto uma pessoa que está representando esses interesses. E, adiantadamente, te agradecer muito pela presença. Eu acho que, para quem assistiu, né, a gente ainda tem muitas pessoas online aqui junto com a gente. E quem vai assistir essa live depois agora tem noção do programa, das ideias. E eu acho que isso é muito potencial, muito poderoso. E eu sinto que é esse otimismo, é esse entusiasmo que a gente precisa levar para o povo. É isso que a gente precisa, devolver esse tipo de atividade, esse tipo de ação. Então, muito obrigado pela entrevista, pelo seu trabalho, pelas suas posições. E é isso aí, manda seu jabá, seu recado, sua ameaça, não sei, né? Seu desafeto, né? Sei lá, né? Hoje em dia o mundo tá assim, né? Alguém falou aqui cadeirada, eu não entendi o que vocês estão falando isso, gente, mas enfim, né? Enfim, por favor, Luana, o microfone é seu. Bom, eu te agradeço, Gustavo, obrigada pela possibilidade de conversa. Desculpa a minha voz, as minhas tossidas, o negócio tá feio, feio, feio. Eu espero ter voz até o final da eleição. E é isso, assim, eu acho que é importante a gente saber que apesar dos pesares, apesar dos problemas, tem muito avanço também. Assim, eu tenho a tarefa que eu faço, que eu cumpro, que é de ser parlamentar, me permite ver muita coisa. Eu rodo a cidade de São Paulo inteira toda semana falando com muita gente. Não tem um lugar que eu vá que não tenha gente que está desesperançosa com o sistema atual, que sabe o seu lugar de classe, que sabe o seu lugar racial, que sabe o seu lugar de gênero e quer se organizar para mudar a sociedade. Todo lugar que eu vou, existem essas pessoas. Às vezes estão desarticuladas. Às vezes não sabem por onde começar. Não sabem se tem um coletivo, se tem um partido, se tem um movimento social, não sabem, mas tem uma indignação profunda e querem fazer alguma coisa com essa indignação. Então, existe isso, a gente tem que apostar muito nas pessoas. A gente, enquanto socialista, a gente precisa também entender que a classe trabalhadora tem capacidade de superar os seus próprios problemas. Assim, isso não é uma coisa... é muito complexo. É difícil resumir, né? Porque é muito mais complexo dessa forma que eu falei. São muitas condições, são muitas variáveis. Mas, assim, é importante que a gente confie que as pessoas têm noção do sistema que a gente vive. Apesar da propaganda alienante, apesar da propaganda mentirosa, que também é muito forte, chega muito pela internet, mas não convence todo mundo. Assim, muita gente sabe exatamente o que está acontecendo e quer se organizar para mudar a sociedade, para mudar o sistema. Então é importante a gente contar com isso. Existe muito avanço político na juventude. Também é importante saber disso. Ao mesmo tempo que você vê fenômenos aí de jovens confiando em coach picareta, você vê isso. Você vê. É difícil você não ver. Não dá para também negar esse fenômeno. Você também tem fenômenos silenciosos. Assim, eu sempre coloco isso. Toda escola que eu vou, eu vejo jovens pretos e pretas exibindo seu cabelo com orgulho. Em toda escola. Isso não acontecia no meu tempo, Gustavo. Não, nem no meu tempo também, isso não existia. Não existia. E que tem consciência racial, que tem consciência política, que vai para cima. Ou então, jovens LGBT que não se escutam mais. Imagina, quando eu tava na escola, eu jamais podia falar que eu gostava de menina, eu não falava isso. Assim, não podia falar. Assim, e hoje o que eu vejo são as meninas andando de mão dada no corredor, no pátio, entendeu? Isso é uma coisa inimaginável quando eu tava na escola. Então, existem avanços que eles vão acontecendo a despeito dos ataques, assim. Então, acho que é importante a gente confiar, a gente saber, a gente apostar na mobilização social, apostar no trabalho de base, apostar no tempo lento, muitas vezes.
A gente sabe que às vezes tem movimentos que são do tempo lento. Quando a gente fala, por exemplo, de um movimento como o da Rede Emancipa, que é cursinho, que é, enfim, para pensar formação para o vestibular, mas é isso, a gente sempre fala para os nossos alunos que a gente é contra o vestibular, eles ficam com o olho aberto, assim, contra o vestibular. É estranho, né, o cursinho para universitário ser contra o vestibular, mas é o tempo lento, entendeu? É isso, não vai... tem alguns que vão, grande parte dos nossos estudantes vão ter, independente de passarem na universidade ou não, vão sair do cursinho com outra visão sobre si, sobre o mundo. Assim, só que isso é no tempo lento. Então é isso, eu acho que é importante a gente conseguir entender isso, contar com a nossa capacidade de organização e de mobilização, e nessa eleição municipal em São Paulo, gente, é urgente a gente conseguir impor um atraso para a extrema-direita. É difícil falar derrota para a extrema-direita, porque a gente sabe que derrota não sei se eles vão ter uma derrota assim de acabar com eles agora, porque os caras estão enraizados em tudo quanto é lugar. Estão enraizados em muitos lugares, mas é muito fundamental a gente conseguir garantir um atraso grande para eles, uma derrota desse momento político para eles. É muito importante. Então é isso, agradeço muito. Contem, né, com a mobilização. Eu sempre digo para todo mundo, né, porque tem vereador que faz promessa, adora fazer promessa. A promessa que eu faço da gente fazer luta em conjunto. Então é isso, muito obrigada, espero que a gente siga na luta. Um beijo, tudo de bom para você. Eu que agradeço, Luana. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. No dia do primeiro turno da eleição, 50-500, marretando com força, tá? Com força, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê por aí nas lutas também. A gente se vê em breve. A gente se vê. Obrigada. Um beijo, tchau, beijo. Tchau. Olha aí que coisa bonita. Não foi bonito? Não foi intenso? Não é legal? Olha aí. Eu já tinha pedido desculpa. Não foi exatamente desculpa, né? Mas olha só. Primeiro turno da eleição municipal aqui em São Paulo. Para vereadora, você já sabe. 50-500, tá? Procurem as redes sociais da Luana. Conheçam as suas propostas. Conheçam a sua plataforma. E vamos que vamos, né? A gente só pode vencer se a gente se mobilizar nessa direção com as pessoas que estão do nosso lado. Show? Valeu, galera. Desculpa, André, cutuquei seu olho. Galera, muito obrigado por terem colado nessa live extra especial, que rolou muita coisa, né, cara? Nossa senhora, foi intenso. Eu me senti quase uma música da Maria Bethânia, né? Mostra que você é intenso, né? Eu me senti assim. Mas, gente, valeu demais. Vamos que vamos. Amanhã tem live densa, então se você ainda não se tornou membro denso, clique aqui no Seja Membro e você vai acessar mais conteúdo, a live especial e além disso entrar no grupo de Telegram lendário dos membros densos em que a gente conversa, tem desconto em vários parceiros, tem sugestão de pauta, tem notícia e muito mais, além, é claro, de muito mais conteúdo. É isso, gente, muito obrigado por terem vindo até aqui. Não se esqueçam de tomar água, de almoçar e é isso, um beijo. Tchau. Valeu, galera. Até mais, galera. Tchau.